Hoje, dia 16 de maio de 2019, a novela do SBT As Aventuras de Poliana está completando um ano no ar. Nesta noite, irá ao ar o capítulo de número 262. E acredite, a novela ainda não chegou nem na metade, segundo o plano do próprio SBT, que, quando a novela ainda ia estrear, já estava garantido que, caso ela fizesse o sucesso esperado, e ela faz, poderia facilmente chegar à marca de não 400, nem 500, mas 700 capítulos. Caso isso aconteça, As Aventuras de Poliana vai ser, então, a novela mais longa já produzida no Brasil, nessa forma tradicional, não é? Sem férias, sem pausas, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, que seja sempre um capítulo com a história continuando, o mesmo elenco, com poucas alterações, enfim, só os personagens que entram ou saem, morrem, etc. Né? Como nós ainda não podemos considerar As Aventuras de Poliana a novela mais longa, já que ela não foi encerrada, não é? Vamos ver se ela vai chegar mesmo a 700 capítulos, ou se não a isso, há uma marca que a coloque numa posição ali confortável entre as mais longas, embora 262, que é o número do capítulo de hoje, já não seja pouca coisa, não é? Hoje, no TBT da televisão, nós vamos relembrar quais são, até agora, em maio de 2019, as 10 novelas brasileiras mais longas que já foram exibidas. Com uma ressalva. 2 novelas, os fãs do gênero talvez estranhem, mas elas não vão constar aqui da nossa relação. Quais são elas? Chiquititas, do final dos anos 90, também do SBT, e Floribela, que foi ao ar na metade da década passada na Band. E por quê? Porque tanto Chiquititas quanto Floribela foram bastante longas, né? Chiquititas chegou a 807 capítulos, se eu não estou enganado, e a Floribela da Band passou de 300. Só que elas tiveram pausas, sem exibição de capítulos inéditos no seu decorrer, né? Elas tiveram temporadas. Por essa razão, para essa seleção aqui das 10 mais longas, elas não foram incluídas, porque o nosso quesito é analisar apenas as novelas que não tiveram essas pausas com outros programas ocupando o horário no meio tempo, como no caso do SBT, que exibiu novelas com a Daniela Lujan, nas férias das Chiquititas, o Diário de Daniela, Luz Clarita, né? E a Floribela, que entre uma fase e outra reprisou capítulos da própria Floribela, apresentados pela Úrsula Corona, que era uma atriz que fazia parte do elenco, né? Pois bem, as 10 novelas mais longas da 10ª para a primeira, até agora na TV brasileira, são essas. Em 10º lugar, nós temos Irmãos Coragem, da TV Globo, na sua versão original, exibida entre junho de 1970 e julho de 1971. Né? Essa é uma das novelas mais famosas da TV Globo até hoje, foi escrita pela Janete Claire, né? E é centrada numa cidade do interior do Brasil, chamada Coroado, onde os 3 irmãos Coragem do título, né? João, que era o Tarcísio Meira, Jerônimo, o Cláudio Cavalcante, e Duda, o Cláudio Marzo, eles se unem ali contra os desmandos do poderoso da região, que era o coronel Pedro Barros, personagem do Gilberto Martinho. E entre essa luta dos fracos contra os opressores, não é? Que é uma grande gênese das obras de dramaturgia, nós temos os romances deles, não é? Do João com justamente a filha do Pedro Barros, que é a Maria de Lara, a Glória Menezes, do Duda com a sua esposa Ritinha, Regina Duarte, e Jerônimo com a irmã de criação, a índia Potira, Lúcia Alves, né? Essa novela durou um ano, numa época em que várias novelas da televisão brasileira, se não duravam um ano, eram bastante longas, né? Só depois de algum tempo foi que elas, primeiro, antes dessa fase de novelas bastante longas, de um ano ou perto disso, nós tivemos produções que duravam muito pouco. E elas foram se ampliando graças ao sucesso do gênero, e depois de um auge de novelas bastante longas, como também O Homem que Deve Morrer, que foi a sucessora de Irmãos Coragem, com 258 capítulos, Selva de Pedra, com 243, né? A Fábrica na TV Tupi, que é contemporânea, com mais de 300 também, embora não ultrapasse Irmãos Coragem, não me lembro exatamente o número agora, mas acho que são 311 capítulos, né? Depois as novelas começaram a se estabilizar nesse tamanho que a gente conhece hoje, em geral entre 6 e 8 meses, salvo percalços do caminho, né? Pois bem, em 9º lugar está, com 341 capítulos, a novela A Grande Mentira, de Edi Maia, também é da TV Globo. Muita gente, se você for procurar em revistas, jornais, até na própria internet, não vai faltar quem fale que a novela mais longa da TV Globo foi Irmãos Coragem.
Mas não foi. A Grande Mentira hoje é uma história um pouco esquecida, obscura, porque não há imagens dela para serem mostradas, mesmo fotos só cavando os arquivos aí da imprensa da época, revista Intervalo, etc. E ela durou um ano na época, né? Até mais de um ano. Ela foi exibida entre 68 e 69, se eu não me engano, de abril a junho, ou de maio a julho, enfim, né? De meados de um ano a meados do outro. E o centro da sua trama era um casal separado pela classe social, um rapaz muito rico, o Roberto, que era o Cláudio Marzo, com uma moça pobre, Maria Cristina, personagem de Miriam Pérsia. E esse romance era muito atrapalhado pela oposição a essa diferença de classe social exercida pela mãe do rapaz, que era uma grande vilã, a dona Veridiana, personagem da Neuza Amaral, e havia um outro vilão na história, o Paulo, que era interpretado pelo Ednei Giovenazzi. Uma história eminentemente romântica, maniqueísta, né, embora passada no Brasil e não nas paisagens externas de Glória Magadã, no Egito, no Marrocos, no Japão, enfim. Né? Essa novela durou mais de um ano, era produzida aqui em São Paulo, pela TV Globo de São Paulo, que era uma forma de se aproximar do público aqui da cidade, que na ocasião ainda era mais ligado aos programas das emissoras concorrentes, TV Tupi, TV Record, TV Excelsior. Né? E depois, com a centralização da sua produção no Rio de Janeiro, a TV Globo deu prosseguimento até ao seu projeto com essa centralização de uma visão da programação, a escalada da liderança de audiência. Né? Em oitavo lugar, com 357 capítulos, Cúmplices de um Resgate, do SBT, a versão brasileira, que foi produzida aqui, com a adaptação da Iris Abravanel, né? E que atualmente está em reprise, com novamente bastante sucesso, ali por volta de 10 da noite, 9 e tantos, né? Está sendo reprisada e é uma das maiores audiências da emissora nessa segunda vez, embora essa reprise, a exemplo de outras, seja bastante recente em relação à exibição original, né? Cúmplices de um Resgate, que é centrada na figura da Larissa Manoela, interpretando as sósias, que na verdade são irmãs e que tem uma temática infanto-juvenil muito forte, né? Muito do seu elenco é composto por figuras crianças ou adolescentes, e fala de música, né? Envolve esses personagens com o tema da música, que é bastante interessante. Uma atriz de talento comprovada em projetos que envolvem música é a mãe das meninas, a Juliana Baroni, né? Que fez um outro projeto musical bastante interessante na Band em 2007, 2008, ali a novela Dance, 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 da Juana Uribe e da Yoya Ursh, né? E que atingiu um público que já conhecia Larissa Manoela da Maria Joaquina de Carrossel, né? Cresceu com Carrossel e Chiquititas e desembocou nessa terceira novela de temática infantil em sequência do SBT, que foi então justamente Cúmplices de um Resgate, que tem um elenco bastante interessante, com Mira Raá, Maria Pina, Vicentine Gomes, Bárbara Bruno, né? Alexandre Barros e muitos valores do gênero infantil, né? Figuras que se tornaram conhecidas ou ainda mais conhecidas do público infanto-juvenil e mesmo, por que não dizer, do público adulto que acompanha essas novelas com seus filhos, com seus netos, enfim, né? Pois bem, em sétimo lugar está a novela O Machão, de Sérgio Jocman, na TV Tupi. O Machão foi exibida entre fevereiro de 1974 e abril de 1975. Inicialmente, o que se aproveitou foi uma novela de 10 anos antes, escrita pela Ivani Ribeiro, chamada A Indomável, para a TV Excelsior, né, com Aracy Cardoso e Edson França. E essa novela foi, então, o embrião de O Machão, que depois passou a ser escrita pelo Sérgio Jocman, quando, digamos assim, A Indomável já havia sido aproveitada na sua gênese, né? Essa história nada mais é do que um grande clássico do teatro, A Megera Domada, de William Shakespeare, e que nós atualmente podemos rever uma vez mais na sua versão da TV Globo, intitulada O Cravo e a Rosa, que está no ar no Canal Vivo. Né? Um machão rude, bem machista, que é o Petrúquio, personagem na ocasião em O Machão do Antônio Fagundes, né? Que precisa, vamos dizer assim, domar aquela esposa que lhe cai no colo por uma série de circunstâncias da vida, a Catarina, personagem da Maria Isabel de Lisandra, que recentemente nos deixou, né? Faz poucas semanas. Em sexto lugar, nós temos Carinha de Anjo, também do SBT, na sua versão mais recente. Carinha de Anjo teve 404 capítulos. O texto era de Leonor Correia, irmã de Faustão, que também é ou já foi apresentadora de televisão, diretora de programas de televisão, né? E que
assinou pela primeira vez um texto de dramaturgia, um texto de novela, nessa adaptação de Carinha de Anjo, que é um original de Abel Santa Cruz, que nós já assistimos aqui no Brasil em outras versões. Né? Uma delas foi Papai Coração, na TV Tupi, em 1976, com Narjara Tureta. E no próprio SBT, no começo da década de 2000, uma novela chamada também Carinha de Anjo, né? Que era protagonizada pela Daniela Aedo, eu ia falar Daniela Lujan de novo, Daniela Aedo, que era a menininha, a Dulce Maria, que conversava com a mãe, que estava morta, mas só ela podia vê-la e conversar com ela. Aqui na nossa versão mais recente, quem interpretou essa mãe foi a Lucero, a nossa eterna Chispita, né? E o pai dela era o Carlo Porto, um ator que fez algumas novelas na Globo e tudo. Esse pai acaba se apaixonando pela professora da menina, que estuda num colégio de freiras e tal. A freira foi a Bia Arantes, que está no ar atualmente em Órfãos da Terra, na TV Globo, e fez Deus Salve o Rei no ano passado, quando ainda estava no ar durante algum tempo em Carinha de Anjo, porque as gravações no SBT elas são muito antecipadas, né? Em quinto lugar, né? Com pouco mais do que Carinha de Anjo, teve 410 capítulos, vamos dizer que uma semana a mais no ar, né? Temos a versão que a TV Record, ou a Record TV, como queira, produziu há poucos anos para um texto, não vou dizer latino, porque latinos também somos, né? Mas um texto estrangeiro, Rebelde. Rebelde ficou no ar por 1 ano e meio e chegou aos 410 capítulos, porque, embora se falasse numa nova fase, nova temporada, enfim, não houve uma pausa substancial ali de várias semanas com a troca de Rebelde por outro programa, assim como aconteceu com Luz Clarita e o Diário de Daniela, enfim, no lugar de Chiquititas, né? Rebelde era uma adaptação da trama do México ou de outros países, enfim, para o Rio de Janeiro, onde ficava o colégio particular de luxo, Elite Way, né? Onde estudavam aqueles personagens, os adolescentes, que lidavam com os problemas típicos dessa fase da vida, primeiro amor, perda da virgindade, problemas com familiares ou amigos que têm dificuldade de lidar com vício em álcool, enfim, não é? E claro, há uma disputa ali entre eles por popularidade, etc, né? Rebelde, nessa ocasião, também deu origem a uma banda que fez shows, a exemplo da versão mexicana, que é muito conhecida aqui no Brasil, né? Já exibida 2 vezes pelo SBT. Rebelde, então, com 410 capítulos, ocupa a nossa 5ª posição. Em quarto lugar, em 459 capítulos, foi contada a história de Os Imigrantes pela TV Bandeirantes, né? A nossa Band. Benedito Rui Barbosa estreou a novela como seu autor em abril de 1981. E o último capítulo só foi exibido ali às vésperas do Dia de Finados de 1982. Portanto, a novela durou 1 ano e meio no ar. E nesse meio tempo trocou de autor. Benedito Rui Barbosa deixou o projeto, foi substituído por Renata Palottini e Wilson Aguiar Filho. Existe uma divisão entre 2 partes, não só por essa troca de autores, porque ela ocorreu antes da troca do título, né? Mas há 2 títulos para a mesma história. Uma primeira parte, que durou em si já mais de 1 ano, chamada Os Imigrantes. E a sua sequência, já em 1982, chamada Os Imigrantes Terceira Geração. Mas apesar desse título, não é uma outra novela, etc. É a sequência de Os Imigrantes, que começa em 1891, com a chegada de 3 rapazes chamados Antônio ao Brasil, né? Nessa ocasião, na juventude, eles são interpretados o Antônio Italiano pelo Erson Capri, o Antônio Espanhol pelo Zé Manuel Pinheiro e o Antônio Português pelo Davi Arcanjo. Depois, na segunda fase, há uma passagem de 25 anos, o Antônio Italiano se torna o Rubens de Falco, o Espanhol, o Altair Lima e o Português, o Otton Bastos. A partir das desventuras da vida desses 3 Antônios e de vários imigrantes de outras nacionalidades que, se não vieram com eles, já estavam aqui no Brasil e também levam as suas vidas adiante, construindo esse nosso país de hoje, né? A história chega até a época da construção de Brasília, já no final dos anos 50, e transcorre com os filhos dos imigrantes e os seus netos. Daí o título Terceira Geração, para diferenciar um pouco da história que o Benedito Rui Barbosa havia desenvolvido inicialmente e
discordava dos rumos que os novos autores estavam dando, embora ele não escrevesse mais e saiu porque quis, né? Ele se transferiu de volta para a TV Globo, de onde ele havia vindo, né? Então, Os Imigrantes acabou chegando a esse número de capítulos, que é bastante elevado, 459, porque ela também tinha muita história para contar, né? Ela cobriu aí mais de meio século da vida daquele grupo de personagens. E o elenco foi muito numeroso, né? Muita gente fez, se não um ano e meio, muito desses 459 capítulos. O Otton Bastos, Ioná Magalhães, o Rubens de Falco, Maria Estela, Valdir Fernandes, fizeram muito, mas muito, né? Cobriram décadas e décadas da história, que também contou no seu elenco ao longo desses anos todos com Fulvio Stefanini, Cristina Mullins, né? Luiz Carlos Arutin, Flora Geli, Dionísio Azevedo, Tacos, que é o Dionísio Jacó, filho do Dionísio da Flora, né? Solange Teodoro, Reiva Nimitz, Paulo Betti, Denise Del Vecchio, Lúcia Veríssimo, Norma Bengel, Rolando Boldrin, Paulo Tran, Enio Santos, enfim, muita gente, né? Os Imigrantes é uma das novelas mais premiadas e mais reconhecidas da década de 80 e talvez seja a novela mais reconhecida pela crítica entre as produzidas pela Bandeirantes, né? É uma pena que nas reprises que a própria Bandeirantes faz, embora não faça há muitos anos, ou outras emissoras, quando compram o material, exibem, nos últimos anos ocorreram aí 2 ou 3, não exibam esses 459 capítulos, mas só uma versão reduzida que não abrange a história toda em 190. Né? Em terceiro lugar, com 483 capítulos, nós temos a atual atração da tarde da Record TV, Caminhos do Coração. Mas aqui cabe uma ressalva. Caminhos do Coração estreou em agosto de 2007, foi até junho de 2008 e teve 240 capítulos. Foi substituída por Os Mutantes, Caminhos do Coração, que foi então de junho de 2008 até março de 2009, com mais 240 e poucos capítulos. E na sequência, em março de 2009, estreou uma terceira parte chamada inicialmente só de Promessas de Amor e que depois ganhou esse adendo Mutantes, sem os, com Mutantes, Promessas de Amor. A história de Caminhos do Coração e Os Mutantes, Caminhos do Coração tem uma unidade. Inclusive, o primeiro capítulo da segunda parte, Os Mutantes, é basicamente o que acontece do último da outra, né? A sequência é linear e completa. Agora, em Promessas de Amor, já houve uma pequena modificação, porque embora os mutantes prosseguissem na história, os protagonistas já não eram mais a Bianca Rinaldi e o Leonardo Vieira, mas sim a Renata Domingues e o Luciano Zafir, né? Os antagonistas também mudaram totalmente, passaram a ser a Bianca Castanho e o Léo Rosa, né? E de remanescentes das fases anteriores havia alguns personagens que eram mutantes propriamente, né? Como o Marcos Pitombo, Maitê Piragibe, enfim, mutantes ou não, mas envolvidos com a questão da luta contra a perseguição que havia em relação aos mutantes, né? Porque tanto os mutantes, vamos dizer assim, do mal, quanto os do bem, passaram a ser perseguidos graças a uma lei anti-mutantes que foi promulgada pelo governo no decorrer da narrativa, né? Então, os mutantes em si durou 2 anos. Só que, considerando uma história coesa ali que tem mais a ver uma parte com a outra, se nós juntarmos só Caminhos do Coração e Os Mutantes, Caminhos do Coração, são 483 capítulos, o que rende a ela a 3ª colocação no nosso ranking, né? Foi escrita pelo Tiago Santiago, também com Vivian de Oliveira, Doc Comparato, Gibran Dip e outros profissionais, né? E começa com a trajetória da grande vilã, que era a doutora Júlia, personagem da Ítala Nandi, que passou décadas escondendo do dono da clínica onde ela trabalhava, o Dr. Sócrates Mayer, que era o Valmor Chagas, o trabalho de mutação genética que ela fazia para criar esses super-humanos, esses mutantes que viviam segregados numa ilha, que só ela tinha acesso, etc. e tal. Uma moça circense, a Maria, que é a mocinha da história, vivida pela Bianca Rinaldi, acaba sendo acusada de matar o Dr. Sócrates, que é o personagem do Valmor Chagas, né, que faz uma participação no início, depois volta, enfim, porque ele estava morto, mas não estava, havia um clone extraterrestre que usava a imagem do Dr. Sócrates, coisas assim que são uma fantasia completa e que agradaram muito ao público predominantemente infanto-juvenil da novela, né? A Maria se apaixona por um policial, que é o Marcelo, personagem do Leonardo Vieira, que tem uma filha
que foi gerada nessa clínica, a Progênese, e a doutora Júlia começou a usar filhos, né, de pessoas que iam fazer a reprodução assistida na clínica como cobaias, sem saberem, claro, da sua experiência, né? Uma curiosidade é que quando troca-se para a segunda fase, a Ítala Nandi deixa essa personagem, né? E ela ganha uma versão 30 anos mais moça, que quem fez foi a Babi Xavier. Aí ela não era a doutora Júlia, a doutora Julie. Em segundo lugar, Chiquititas. Mas não a versão dos anos 90, como eu disse, não foi considerada para esse nosso TBT de hoje. E sim a versão mais recente, que foi ao ar entre 2013 e 2015. Os papéis principais eram interpretados pela Giovanna Grigio, né, a Milly, a Manuela Dumont, que era a Carolina, e o Guilherme Burri, que interpretava o Júnior, né? Além dos antagonistas, os vilões, vamos dizer assim, a dona Carmen, a Giovanna Gold, tia do Júnior, e o pai dele, o doutor José Ricardo, que era interpretado pelo Roberto Frota. Essa novela foi feita aqui, enquanto a versão dos anos 90 era gravada na própria Argentina, numa parceria do SBT com a Telefé, né, que é uma emissora de lá. Em primeiro lugar, por último, mas não menos importante, temos Redenção, de Raimundo Lopes. Redenção foi ao ar durante 2 anos, entre 16 de maio de 1966, portanto hoje completa 53 anos, né? E 2 de maio de 1968, quando foi ao ar o seu desfecho. Foram quase 2 anos, né? 1 ano, 11 meses. Essa novela ainda é a mais longa, pelos motivos que eu expliquei, né? Ela não teve pausas, não teve férias, não trocou com outras temporadas, enfim. O centro da história, nessa cidadezinha onde se passava tudo, chamada Redenção, justamente, era a trajetória de um médico chamado Fernando Silveira, interpretado pelo Francisco Coco, que desperta uma desconfiança de alguns, uma confiança excessiva e um interesse romântico em algumas moças, né? E ninguém sabia por que o Dr. Fernando havia escolhido justamente Redenção, um lugarzinho afastado, muito pequeno, para exercer a sua profissão, podendo ele, jovem, bonito e com uma carreira promissora, escolher uma grande capital, São Paulo, Rio, enfim, né? Francisco Coco tinha as suas pretendentes, entre as suas pretendentes, Lourdes Rocha, Márcia Real e aquela com quem ele veio a se casar, Miriam Merkler, né? Mas, ao longo da trajetória da novela, alguns personagens foram morrendo, outros surgindo, né? Havia uma discussão interessante do alcoolismo através do personagem do ator Newton Prado, né? E o elenco tinha figuras bastante pitorescas aos nossos olhos hoje, né? Vicente Leporassi, que seu pai ou seu avô, se você nunca ouviu falar em Vicente Leporassi, que inclusive dá nome a uma rua ali na região do aeroporto de Congonhas, Vicente Leporassi era, no rádio, o homem do trabuco, que comentava as notícias dos jornais e realmente sendo muito crítico e a voz do povo nos microfones da Rádio Bandeirantes, isso por décadas, né? Vicente Leporassi faleceu em 1978 e fez uma incursão na dramaturgia em Redenção como, se eu não me engano, o personagem dele era um sapateiro chamado Carlo. E, enfim, Redenção, infelizmente, não pode ser assistida hoje em dia, porque os seus registros são, né, quase nulos. Quando há especiais de resgate da história da nossa TV, muito poucas cenas são exibidas, principalmente uma de um embate sério ali entre o Dr. Fernando e o personagem do Armando Bogos, né? Agora, uma curiosidade a mais a respeito de Redenção é que nela foi exibido, foi promovido, o primeiro transplante de coração bem-sucedido num ser humano, né? Quem sobreviveu, claro que a operação foi feita pelo Dr. Fernando, né? Quem sobreviveu após um transplante de coração foi a Dona Marocas, a grande fofoqueira da cidade, interpretada pela Aparecida Baxter, né? Só que na vida real isso ainda demoraria um pouquinho para acontecer, né? E quem fez foi o Dr. Barnard, né? Na África do Sul, se eu não estou errado, né? Portanto, essas são as 10 novelas da TV brasileira mais longas até agora. Poliana, acredito que vai ultrapassar, e se não, Redenção, algumas das suas colegas aqui da nossa lista, né? Para quem gosta de uma novela, às vezes é difícil se despedir dela, então quanto mais longa, melhor. Mas nós temos que pensar que aquilo cansa o autor, cansa o elenco,
pode cansar a gente mesmo, por que não, né? Porque se uma novela dura 700 capítulos, nesse tempo você poderia ter 4, 5 novelas, contando 4, 5 histórias diferentes, dando oportunidade de trabalho a 4, 5 equipes diferentes, com ali algumas coincidências, enfim, né? E é mais dinâmico para quem assiste, né? Nós temos que pensar sempre que essas novelas que hoje em dia estão muito longas e batendo recordes são novelas feitas predominantemente para o público infanto-juvenil, que as assiste, as acompanha, as prestigia e que tem uma percepção diferente da gente, que é adulto e que gostaria talvez que elas durassem menos. Mas as crianças gostam, as histórias agradam, devem por isso mesmo ser usadas para transmitir bons valores às crianças, né? Então tem que tomar muito cuidado com coisas como o que aconteceu já em Poliana, com uma abordagem controversa do racismo, né? Os temas estão aí para serem discutidos de uma maneira que as crianças e os adolescentes apreciem, reflitam, aprendam com aquilo justamente e não apenas se divirtam. Se a novela não tem como função principal ensinar nada, ela pode ensinar alguma coisa. E isso não deve ser esquecido, principalmente em projetos como esses que são direcionados às crianças e aos jovens. Até a próxima semana, um abraço a todos, tchau!